Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos, grande Deus, maravilhoso Pai. Agradecemos ao Senhor por estar na tua presença nesta manhã. Mais um dia poder participar dessa escola dominical. Peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, na vida de cada um de nós. Possamos ter um aprendizado nesta manhã a respeito das tuas palavras, da tua sagrada escritura. Usa, meu Deus amado e santo, teu professor, para que assim possamos compreender um pouco mais da tua palavra, Deus, pois é o alimento espiritual de nossas vidas. Assim eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Tati, fica à vontade. Como de costume, deixa ele estudar. Nós estamos precisando. Aí me abre aqui. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos para mais uma lição nesta manhã. Lição de número 8. Iniciando agora o livro de 2 Coríntios. Finalizamos na lição passada com o pastor Eduardo. Vamos fazer a leitura, os irmãos de pé, vamos fazer a leitura. O título da lição textual. Vamos orar mais uma vez. Título da lição: Consolo e reparação. Textual, o versículo-chave. O alvo da lição: De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-los, para que não sejam mesmo consumidos por excessiva tristeza. 2 Coríntios 2:7. Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, mais uma vez estamos perante a Tua presença. Pedimos ao Senhor que possa nos abençoar, que possa conceder uma boa aula diante da Tua presença, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Esteja na direção de nossas coisas, nos ajude, meu Pai amado, que eu lhe peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na última lição nós aprendemos sobre coisas importantes. O pastor Eduardo conduziu, de fato, Deus conduziu a vida do pastor Eduardo para nos trazer uma excelente lição no domingo passado. Tanto que o pastor abdicou os seus minutos para falar e deixou o pastor Eduardo levar até o final. Nós vimos na lição passada que trouxe o título de uma igreja responsável. E as escolas bíblicas dominical, como nós temos sempre dito, tem sido lições que batem perfeitamente com aquilo que estamos passando, com o momento que estamos vivendo. Lembrando que essas lições foram escritas muito antes de qualquer espécie de pandemia, de dificuldade, de mornidão espiritual aqui na nossa igreja. Então nós conseguimos compreender que Deus, Ele proporciona oportunidades e meios para que tudo venha se adequar ao querer e o efetuar da vontade dEle. Então hoje nós iremos estudar sobre o consolo e reparação. Que consolo é esse e que reparação é esse que nós iremos ver nesta manhã? Começa agora o livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios ele vem trazendo algumas ponderações. Antes mesmo de estar lendo essa introdução, acho que eu vou ler essa introdução. Vou ler essa introdução aqui, depois eu falo um pouco mais. Provavelmente, 2 Coríntios foi escrito menos de um ano depois de 1 Coríntios. Paulo encontrava-se na Macedônia quando a escreveu. O ano 57 depois de Cristo é a data considerada a mais provável. Antes dessa carta e depois de 1 Coríntios, o apóstolo havia escrito uma carta triste e severa, cujo conteúdo desconhecemos. Em tom pessoal, 2 Coríntios revela o tremendo entusiasmo do apóstolo pela obra do Senhor e, ao mesmo tempo, o intenso sofrimento que suportou. Nela também percebemos a indignação com a qual ele respondeu aos seus critérios inescrutos. Nesta lição, depois de uma breve referência à saudação dirigida à igreja de Corinto, estudaremos sobre o conforto divino para as tribulações e sobre a reação de Paulo à atitude da igreja ao disciplinar o irmão faltoso.
Então nós iremos ver que, já no início desta lição, que uma carta antes de 2 Coríntios foi escrita, uma carta bem severa e bem rigorosa, uma carta triste também. Só que acabou se perdendo essa carta. Ninguém sabe onde que essa carta foi parar. Alguns dizem que faz parte do que Tito vem falando, que foi endereçado para Tito. Outros alegam que não é essa carta, foi perdida. Mas eu digo para os irmãos que a palavra do Senhor, ela segue um raciocínio de que se você começar a ler Apocalipse, você começa a entender Gênesis. Se você começar a ler Gênesis, você começa a entender Apocalipse. Então, se essa carta foi perdida, foi da vontade de Deus que fosse perdida. Porque se não for assim, estaria aqui. E o que Paulo vem falando agora em 2 Coríntios, tem 3 divisões principais em 2 Coríntios. A primeira, Paulo descreve da seguinte forma. Na primeira, Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do Evangelho. Elogia o Coríntios por disciplinarem um grande transgressor e defende a sua integridade ao alterar seus planos de viagem. Paulo apresenta o mais extenso ensino do Novo Testamento sobre o verdadeiro caráter do ministério. Ressalta a importância da separação do mundo e expressa a sua alegria ao saber, através de Tito, do arrependimento de muitos na igreja de Corinto, que antes desacatavam a sua autoridade apostólica. Paulo começa a entrar dentro. Paulo passou por muitas situações complicadas na vida ministerial dele. Eu estava pensando em casa de que o único que provavelmente passou situações semelhantes, mas talvez não todas igual a de Paulo, mas que chegou mais perto, tem sido somente o pastor presidente. Porque nós ainda não conseguimos, eu entendo assim, ministerialmente, não que os irmãos não tenham seus problemas, não tenham suas dificuldades. Eu estou falando de problemas que são ocasionados pela obra do Senhor, entendeu? Não são problemas posteriores, porque nós vemos que Paulo se afligiu e se contristou aqui por momentos que a igreja de Coríntios o causou, né? E Paulo, eu estava analisando mesmo qual o sofrimento que eu como obreiro tenho passado pela igreja, que eu como pastor auxiliar tenho passado pela igreja, e posso com certeza afirmar que não se compara ao sofrimento de que o pastor presidente tem passado pela igreja. Paulo aqui, ele tinha discípulos também, tinha obreiros auxiliares também, não estava presente no momento, mas ele sofria de uma forma muito grande por aquilo que a própria igreja estava causando. Ou seja, em determinado momento eu começo a entender que a igreja em si começou a causar tristeza naquele que estava na direção. Que a igreja em si, que deveria ajudar, que deveria apoiar, que deveria consolar, que deveria criar métodos para facilitar a direção da obra de Deus, acabou que mudou a situação, acabou que trouxe mais problemas. E eu fiquei pensando, talvez o segundo que possa ter esse tipo de pensamento aqui na igreja, ou passar por situações semelhantes, é o pastor Eduardo, porque o pastor Eduardo, ele está na direção de uma igreja. Quantos membros tem lá? Não interessa quantos membros tem lá. Quantos irmãos tem lá? Não interessa, porque o sofrimento, ele vem antes. O sofrimento vem antes quando ele ora ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso de orar, eu preciso de me gastar e me deixar ser gastado, até que Cristo seja gerado em alguém que esteja lá naquele lugar. Então o sofrimento que hoje ele tem, talvez é muito maior do que quando ele tiver uma igreja já cheia ali para dirigir, porque agora ele tem que buscar numa terra seca, tem que buscar onde não tem água suficiente, porque ele é a fonte de água, e a fonte de água, quando a água bate numa terra seca, primeiro a água é toda absorvida pela terra, para depois sim começar a ver a água talvez minada, aquilo que caiu.
E até chegar nisso depende muito da profundidade que é essa terra. Por exemplo, se for cavar estava conversando com o Jason ontem, se for cavar um poço para sair água, tem que cavar cerca de 60 metros de profundidade para começar a sair água. 60 metros de profundidade, só quem conhece metragem sabe o quanto que é fundo, dependendo do lugar que você estiver. Então, começava assim o sofrimento, e hoje eu penso que talvez o pastor Eduardo comece agora a sentir esse sofrimento, e o nosso pastor, bem provável que já sinta, e que futuramente quem estiver na direção de uma igreja, não é a direção de um grupo dentro da igreja, não é isso, começará a sentir posterior. Paulo, como um homem, como um soldado, foi criado de uma forma diferente, foi criado dentro de um regimento diferente, foi criado com uma massa diferente dos demais irmãos. Com certeza Paulo suportava muito mais coisa que nós suportamos. Com certeza Paulo, quando ele menciona que ele não aprendeu do próprio homem, mas aprendeu do próprio Cristo ressurreto, que durante os 3 anos que ele ficou no deserto da Arábia, o próprio Senhor passou lá e ensinou e colocou dentro da vida dele a palavra. Paulo, que quando começa essa epístola, ele diz que não Paulo escolhido por homens, mas escolhido por Jesus Cristo. Então Paulo, com toda essa estrutura, com toda essa firmeza, com toda a postura, tanto física quanto psicológica dele como um soldado, depois convertido ao Evangelho, Paulo sofreu. Paulo, em alguns momentos, se analisarmos aqui, ele sofre alguns problemas internos com ele mesmo, como uma crise existencial que pode acontecer nas nossas vidas. Mas Paulo, ele não deixou se dominar por essas aflições. Paulo, ele sofreu, ele padeceu, mas ele seguia naquela visão. Tudo isso faço porque eu tenho um propósito. E o propósito que eu escolhi, na verdade, que Deus escolheu para a minha vida, é que eu venha sofrer, mas pelo amor do Evangelho. Isso nem iniciamos a mensagem ainda, mas você já pode tirar como um exemplo para a tua vida. Nessa lição não escrevi nada, porque não tinha nada para escrever assim, e nem planejava falar isso, mas você pode tirar esse exemplo para a tua vida. Será que servir ao Senhor vai ser só flores, só alegria, só momentos de lazer, só momentos de felicidade? De forma alguma. Servir ao Senhor vai ter momentos de tristeza, de angústia, momentos que você terá vontade de fazer a sua própria vontade, mas devemos entender que quem nos chamou para essa obra, quem nos alistou para militar nesta obra foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi forte até o último momento, pela minha e pela sua vida. Então, por isso nós devemos resistir às coisas deste tempo. Aí nós vemos aqui que Paulo, ele chega e começa a dirigir uma saudação à igreja de Corinto, começa a apresentar a igreja de Corinto. E nessa lição, o Paulo precisava do conforto, precisava do consolo. E eu fico me perguntando, porque eu sempre ouvi isso: quem é aquele irmão que consola o presidente? Quem que consolava Paulo? Não vou nem usar o nosso próprio. Quem que consolava Paulo? Quem que chamava Paulo e falava assim: Paulo, senta aqui, me dá um abraço, deixa eu te ajudar em alguma coisa. Paulo, o irmão mais próximo que ele tinha era Timóteo, depois foi tendo outros, porque eram homens que ele encontrou no decorrer da caminhada cristã, mas não tinha ninguém de fato. Você não vê família de Paulo aqui, você não vê amigos laterais de Paulo, você só vê Paulo e aqueles que também foram chamados para a obra. Então você tem que entender que na obra do Senhor, talvez vai ser o irmão que vai junto com você para o evangelismo, talvez vai ser o irmão que vai junto com você para a oração, talvez vai ser o irmão que vai junto com você para a congregação, que vai ser o teu apoio, que muitas das vezes será o teu consolo. Mas o homem de Deus, que está na direção da obra, não pode também ser consolado por alguém que está inferior a ele. O consolo do homem de Deus que está na direção da obra tem que ser dado por Deus, tem que ser dado por Jesus Cristo, tem que ser aquele que confia unicamente no Senhor,
Senhor, o Senhor conhece as tribulações. Interessante que Deus escolhe um homem, tira o homem do seu aconchego, tira o homem da sua sombra, traz o homem para a obra, coloca o homem na obra. Vamos analisar rapidamente a vida de Davi. Se Davi não fosse rei, talvez ele não teria cometido um grande pecado. Se Davi não fosse rei, talvez ele não tivesse que ir para várias batalhas. Se Davi não fosse rei, talvez ele teria que se esconder dentro da caverna de Adulão. Se Davi não fosse escolhido para ser rei, ele poderia ter evitado várias situações que ele passou na vida dele. Mas interessante que Deus, quando ele chama o homem, parece que ele já chama e já joga no fogo para ver se é ouro puro mesmo. Já joga o homem direto na refinaria para ver se vai sair dali um verdadeiro tição tirado do fogo ou não. E Paulo, ele tinha, nós não vemos Paulo reclamando da vida passada dele como um soldado romano. Nós não vemos Paulo se queixando sobre a vida que ele vivia outrora, mas nós vemos Paulo sofrendo, sendo apedrejado, sendo espancado, sendo preso, sendo açoitado, levado várias vezes para um lugar que tinha lá na praça para ele ficar se defendendo de várias acusações que o rei ficava, eu não recordo o nome do rei antigo, não lembro mais, ficava ali sempre acusando Paulo por algo. E eu te pergunto, hoje o que você sofre, hoje o que você padece, hoje a renúncia que você faz, ela tem um propósito, é pelo amor da tua vida, pelo amor da obra do Senhor. E Paulo, ele passou por isso. Paulo, ele precisava do conforto divino para a vida dele, e através do conforto que Paulo recebia, ele poderia confortar os demais atribulados que tinham dentro da igreja. O que eu quero te falar, meu irmão, é o quê? Que você, ou quando você for o presidente, ou estiver na direção de algo, você tem que ser o refrigério para aqueles que são os seus liderados. Você tem que passar para eles a real confiança de que as tribulações deste tempo presente não pode ser comparada com a glória que ainda há de ser revelada. Porque se você, no momento da tua angústia, se mostrar frouxo, Deus não tem parte contigo. Porque se você está na direção de algo, se mostrar frouxo, se mostrar uma pessoa debilitada, se mostrar uma pessoa que é manhosa na obra do Senhor, se mostrar uma pessoa que vive de desculpas, de justificativa, quando você tiver o seu povo, do que o seu povo será? Como que eles serão? Serão um reflexo daquilo que você é. Hoje, nós temos uma oportunidade muito grande de plantarmos, Paulo fala nessa revista aqui, de plantarmos os melhores frutos possíveis. Hoje nós temos a oportunidade de plantar a melhor árvore possível, porque eu sempre ouvi falar que quando você planta uma árvore hoje, amanhã ela pode ser a tua sombra. Hoje é o momento de plantarmos resistência, é o momento de plantarmos consolo, é o momento de plantarmos amor à obra do Senhor, amor àqueles que estão diante da obra do Senhor. E o que Paulo fez aqui, o amor que Paulo tinha, nós falamos sobre um pouco do amor. O amor que Paulo tinha por Jesus era maior do que ele tinha por qualquer outra coisa neste mundo. E o amor que Paulo tinha por Jesus fazia ele amar os seus amigos, os diáconos, os presbíteros, os pastores auxiliares dele, de uma forma indiferente do que ele amava as outras pessoas. E eu te pergunto, nesta manhã, não pare e selecione pessoas, não. Você tem amado o corpo de obreiro da tua igreja? Você tem amado, de fato, os irmãos que são da tua igreja? Você pode falar assim hoje, não, eu amo meu irmão da igreja, assim como amo meu filho que saiu de dentro de mim. Muitos não podem falar isso, porque muitos não têm amor nem pela obra do Senhor, quanto mais pelo irmão que está ao teu lado. E este mandamento é o mandamento principal: amar o próximo como a ti mesmo. Quando você amar o pastor Eduardo da mesma forma que você se ama, você vai entender o que ele talvez passe. Se você amar o teu pastor da forma que você se ama, talvez você vai mudar muito aquilo que você pensa, muito daquilo da sua ideologia, muito daquilo do seu achismo você irá mudar, porque quando você amar o próximo como a ti mesmo, você verá como que é. E esta é a palavra do Senhor.
Jesus fez vários mandamentos, Deus fez vários mandamentos através de Moisés, mas quando Jesus chegou, ele falou: guarda esses mandamentos que são principais. Amai Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando você ama o próximo a ti mesmo, você sofre pelo próximo, você padece pelo próximo, você morre às vezes pelo próximo. E Paulo fala aqui o conforto divino para os atribulados e sobre a reação de Paulo, a atitude da igreja ao disciplinar o irmão faltoso. Quando você vê o irmão faltoso diante da obra do Senhor, não tenha dúvida de falar: ele não ama a obra do Senhor. Se ama a obra do Senhor, por que é faltoso? Uma coisa substitui a outra, uma coisa aniquila a outra. Como que você ama a tua esposa se suas atitudes não são de amor? Você aniquila completamente a palavra amor. Você ama Jesus porque está ausente da obra. Em algum momento você pode ter se perdido nesse amor. Em algum momento você pode ter deixado o primeiro amor de lado. Então é hora de reconstruir novamente esse amor. E reconstruir um amor, vamos olhar pela visão natural. Talvez é muito difícil reconstruir um amor. Talvez você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude amou uma pessoa de tal forma e que hoje não ama mais essa pessoa. Talvez foi difícil superar, talvez foi fácil superar. Agora reconstruir o amor por Cristo muitas das vezes é muito mais difícil. Você não está vendo Jesus aqui. Jesus não está trocando mensagem com você pelo WhatsApp. Jesus não está mandando carta falando que ainda lembra dos velhos tempos. Não é dessa forma. Jesus continua parado, com os braços abertos no céu, esperando que nós venhamos sair correndo como crianças ao encontro dele. Porque esse é de fato o amor que deve se ter pela igreja do Senhor. Aí Paulo vem falando no primeiro tópico sobre a apresentação do remetente. Como era comum nas cartas antigas, a epístola começa com a apresentação do remetente, a saudação ao destinário. Como fez em 8 das suas epístolas, aqui Paulo declara a si mesmo, apóstolo de Jesus Cristo. Alguns de Coríntios questionaram se havia sido de fato comissionado pelo Senhor. Aqui nós vemos Paulo falando, quando muitos dos que estavam lá em Coríntios estavam criticando, falando assim: Paulo diz que ele foi discípulo de Jesus, mas Paulo não andou com Jesus, Paulo não presenciou os milagres que Jesus fez. Os requisitos que eram básicos para você ser considerado discípulo era você ter visto Jesus sendo crucificado, você participado dos milagres de Jesus, você ter andado junto com Jesus. Mas Paulo, quando ele foi convertido, Jesus já tinha morrido. Então Paulo não presenciou, talvez não, certo que ele não presenciou como servo do Senhor Jesus Cristo esses momentos. Talvez ele até viu a crucificação de Cristo, mas como soldado romano. Paulo, ele tinha, se eu não me engano, de 5 a 8 anos de diferença da idade de Jesus. Paulo viu Jesus em algum momento pregando. Paulo viu Jesus passando, por isso que Paulo dizia que ele não acreditava naquele evangelho do Cristo, por isso que ele consentia e açoitava também aqueles irmãos que proclamaram o nome de Cristo. Paulo, antes de ser convertido, ele era um homem mau, ele era um homem, a palavra de Deus diz que ele consentia e açoitava, né? E até morte. E mais na defesa dele diante do rei Agripa, que agora eu lembrei, ele fala que ele já chegou na casa de fiéis, já bateu na porta e já açoitou muitos fiéis e levaram até a morte. Então Paulo antes batia nos servos do Senhor Jesus Cristo. Paulo acreditava tão somente que Deus era o único Deus e que não havia Jesus, que Jesus viria num cavalo branco. Paulo acreditava, porque foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo acreditava que Jesus viria para resolver problemas e soluções, trazer soluções para Israel e para todas aquelas províncias que estavam ali políticas. Mas não foi dessa forma, porque Jesus veio para mudar situações espirituais. Jesus veio para trazer vida aos que estavam mortos. Jesus foi a luz em meio às trevas para mudar toda a nossa vida e a vida daqueles que já se foram. E aí ele sofreu, a primeira afronta que ele tinha era de que ele não poderia ser discípulo, que ele não poderia falar que ele era discípulo,
porque quem conseguiria provar que ele de fato tinha sido discípulo? Quem provava que Paulo tinha sido escolhido por Jesus Cristo, sendo que só Jesus apareceu para ele, depois Ananias falou com ele, fora disso ninguém mais esteve presente. Na verdade não existe testemunha ocular de que Jesus tenha chegado para Paulo e fala assim: Paulo, a partir de hoje eu te chamo para ser meu apóstolo, para ser meu discípulo, porque só estava Jesus e Paulo no momento certo. Então começaram a questionar, mas Paulo ele tem uma postura diferente de que muitos nós temos, entre aspas. Paulo ele tem a atitude de confrontar as coisas que são erradas. Paulo ele começa dizendo assim: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, porque Jesus me escolheu. Não estou preocupado com o que você pensa, não estou preocupado com o que você fala, não estou preocupado com a heresia que você cria, ou a injúria, ou a difamação que você cria pelo meu nome. Eu sei quem eu sou, porque eu sei quem me chamou. Quando você sabe quem te chamou, você sabe quem você é. Se você foi chamado por Jesus Cristo, você sabe que você é o herdeiro de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem. E você sabe que você tem o seu nome gravado no livro da vida. E ele respondeu que não era apóstolo por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Quando Paulo ele chega e fala que ele era apóstolo pela vontade de Deus, ele muda completamente a visão que os outros irmãos tinham. Por quê? Porque hoje, nos últimos dias, ou no século que vivemos, ou depois que Atos dos Apóstolos começou a desenvolver, nós vemos que homens são chamados e são provados e são testados para ver se serve ou não na missão do diaconato ou na missão do presbitério. Tem seus momentos de prova e seus momentos de teste para ver se de fato eles vão ser sedimentados ali como obreiro da casa do Senhor. Paulo ele olha para aqueles irmãos e fala assim: eu não fui escolhido por Urim ou Tumim, eu não fui escolhido por alguma oração e vamos ver qual dentre nós faz parte. Paulo ele diz: eu fui escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Então não há do que se queixarem, não há do que falarem, fale o que quiser, mas eu fui escolhido não pela minha própria vontade, porque em nenhum momento da Bíblia você vai ver Paulo desejando ser servo do Senhor. Você vai ver Paulo no mundo e você vai ver Paulo de imediato fazendo a obra do Senhor. Jesus, quando ele escolhe uma pessoa para mudar uma situação, que Paulo veio para mudar muitas situações. Hoje o que nós vivemos, o nosso evangelho, metade dele foi o que Paulo escreveu. Jesus foi um homem que, sem comparação, Jesus foi um homem que teve todo o privilégio dado por Deus, só que se fôssemos escalonar abaixo de Jesus, Paulo, acredito que seria o segundo homem. Nem Pedro, nenhum dos outros apóstolos, nenhum dos outros, assim, do Novo Testamento. Paulo seria, no caso, o sucessor de Jesus Cristo, pela importância que um homem trouxe para a obra do Senhor. Eu te pergunto, qual que é a importância que você traz para a obra do Senhor? Olha o que Paulo traz aqui, e até hoje, em 2020, é mencionado o nome de um homem que revolucionou não só a Ásia, mas a Pisídia e todas as demais áreas que ele evangelizou. Paulo mudou a história de muitas pessoas. Paulo trouxe um evangelho diferenciado, um evangelho de difícil, às vezes de difícil compreensão, mas Paulo vem trazendo uma gama de conhecimento para nós, que até os homens indoutos, eles constantemente ainda não entendem o que Paulo escreve. A importância de Paulo para o evangelho que nós vivemos hoje, basicamente é muito regido em toda a nossa convivência, é muito regido naquilo que Paulo escreveu. Toda a nossa liturgia, toda a nossa forma de cultuar, todas as coisas que são feitas diante da igreja, tem muito a ver com o que Paulo escreveu. E aí um homem foi a diferença para mim e para a tua vida em algumas coisas que ele escreve aqui. E uma das coisas que eu pergunto é: em que você é reconhecido dentro da obra de Deus? Será que você é reconhecido somente por aquilo que você faz para si mesmo, ou você é reconhecido pela totalidade?
Você pode dizer o quê? Nós temos, vou dar um exemplo bem conhecido aqui entre nós. No time de futebol, o goleiro não pode ser zagueiro, porque ele já está na posição dele. O zagueiro não pode ser atacante, porque ele é zagueiro. O atacante não pode ser zagueiro, ainda que ele volte para defender. Mas existe ali no meio um homem que é o cabeça de área, ou o segundo volante, ou o meio de campo que arma a jogada. Ele pode flutuar tanto no ataque para marcar gol, quanto vir na defesa defender. Ele só não pode ocupar o lugar de goleiro. Mas se caso o goleiro for expulso, provavelmente pode colocar ele no gol. E na obra do Senhor também é assim. Nós iremos ver homens na obra do Senhor, em todos os momentos, inclusive na nossa igreja, que são homens polivalentes, homens que estão dispostos para qualquer situação que acontecer na obra do Senhor. Se precisar de sair para fazer uma coisa, esse homem, ele é competente para ir. Se precisar de ir ali, ele também é competente para ir. Se precisar de ir lá, trazer uma mensagem na igreja de um outro pastor, porque o pastor diz, olha, eu quero convidar o pastor Delci hoje para pregar aqui. No dia o pastor Delci passa mal e ele fala, qual o homem que eu posso colocar no meu lugar para trazer uma palavra em uma outra igreja? Para representar tanto a ele quanto o Evangelho de Jesus Cristo. E aí você começa a selecionar. Você pega a peneira e começa a peneirar para saber quem que pode, quem que é polivalente, quem que vai conseguir abranger uma situação, outra situação, outra situação, outra situação. E aí que você tem que se perguntar, será que você é útil na obra do Senhor só para aquilo que você faz, ou para onde que você foi chamado para assumir, ou na direção que você faz, ou você é útil na obra do Senhor para a coletividade? Paulo foi útil em tudo, no ministério de ensinar, no ministério de exortar, porque tem irmãos aqui, ou existem irmãos, que eles são ótimos em ensinar, mas na hora do exortar, não é muito com eles, porque eu não vou exortar o irmão aqui, porque o irmão, ele não precisa de ser exortado. Jesus conhece teu coração e faz da forma que ele quiser fazer. Se Jesus aparecer para ti te exortar, está de bom tamanho, porque eu não vou tomar essa postura. Mas Paulo não, ele estava crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Paulo orava, o milagre acontecia. Paulo tinha revelações, Paulo tinha visões, Paulo profetizava, Paulo tinha língua estranha, Paulo tinha todos os dons espirituais. Olha um homem que Deus colocou para ser Paulo. Imagina Paulo agora aqui, um copo de água. Mas se você for um copo de água vazio, você não serve para nada, nem para matar a sede. Mas se você for um copo de água cheio de água, você mata a sede não só de um, mas de vários. Por quê? Porque Paulo foi esse homem. Agora olha para dentro de si e olha no que você poderia ser comparado igual a Paulo. Eu sou um homem que prega, eu sou um homem que evangeliza, eu sou um homem que ministra, eu sou um homem que ensina, eu sou um homem que exorta, eu sou um homem assim. Ou o Senhor está me preparando assim, o Senhor está me preparando assim, ou eu somente foco naquilo que me foi confiado e fico somente ali, naquele lugar ali. Não, se precisar de mim nessa obra aqui, eu sei fazer isso aqui. É como se fosse um pedreiro que só soubesse colocar a massa em cima da lajota. Não sabe colocar azoto, não sabe fazer o prumo, não sabe fazer o reboco, não sabe chapiscar, não sabe fazer uma instalação, não sabe fazer nada. Pensa bem que crente que você é. O que a sua presença física aqui neste tempo colabora para a obra do Senhor? Se algum irmão precisar de você agora, o que você pode oferecer para esse irmão? Por que você existe? Qual que é a sua existência? Por que Jesus te escolheu dentre muitos? Qual que é a sua importância aqui nesta manhã? Se eu depender de você, o que você pode me oferecer? Se eu depender de um conselho seu, eu sou um pastor e preciso de um conselho seu. Está errado essa forma de prosseguir, mas supondo que eu preciso de um conselho seu, o que você pode me aconselhar como servo do Senhor? Se eu preciso que você ore por uma enfermidade na minha vida, será que você consegue orar para que o Senhor possa curar? Eu preciso que você tenha mais fé do que eu. Será que você pode ter mais fé do que eu? Eu encontro algum alicerce em você?
Porque nós analisamos da seguinte forma: nós passamos por alguma dificuldade, nós passamos por algum problema, nós passamos por algo que às vezes nem é coisas relacionadas à liturgia, ou ao culto, ou à igreja. Nós procuramos um homem para solucionar o nosso problema, nós procuramos um pastor presidente para solucionar um problema. E eu te pergunto, coloca-se no lugar de Paulo, ou no lugar de um pastor presidente, igual o pastor Eduardo está na direção da obra. Se Deus chegar e falar que o pastor coloca como presidente lá, delega a função para ele lá, e faz igual fez com o pastor Odesse, pronto, ele se torna um pastor presidente. Aí eu pergunto agora para os irmãos: será que a esposa dele conseguirá sanar todas as aflições e tribulações que ele passará pela obra do Senhor? De forma alguma. E quem que aconselha Paulo? Quem que chega para Paulo e fala assim: Paulo, não se preocupe, Jesus está lá no céu, eu estou aqui na terra do seu lado. Muitos não faziam isso por Paulo. Paulo, pelo que eu entendo, começa a se tornar um homem unicamente dependente de Deus, porque ele sabia que ele não podia depender mais de ninguém, porque qualquer pessoa que ele dependesse, aquela pessoa poderia falhar com ele, e ele não obteve êxito. Por isso que Paulo, mesmo doente, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo aflito, Paulo continua caminhando e fala assim: eu sei que um dia eu vou encerrar minha carreira, eu vou guardar a minha fé, mas enquanto isso eu continuo combatendo. Não fala com quantos anos Paulo tinha. Antigamente, né, no Velho Testamento falava, e morreu Moisés com sei lá quantos anos, 100 e poucos anos. Mas Paulo não fala com quantos anos ele morreu, pelo menos eu não vi. Mas entendemos que os apóstolos do Senhor já eram velhos. Jesus começou o ministério dele velho, já era adulto já. E adulto já tinha 30 anos. E aí nós vemos Paulo falando exatamente disso daí. Eu fui escolhido nesta obra, nesta igreja, não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Jesus Cristo. Aí nós vamos ver a saudação à igreja. Essa revista eu vou passar alguns tópicos porque são autoexplicativas. Depois de se juntar a Paulo na segunda viagem missionária, tornou seu companheiro e escreveu as 2 epístolas e mencionou seu nome em outras 8 epístolas. Esse era Timóteo. A saudação à igreja. A carta é dirigida à igreja de Deus que está em Corinto. Trata-se de uma congregação de cristãos pertencentes a Deus, como são todos lavados pelo sangue de Cristo. A saudação é extensiva a todos os santos em toda a Acaia, parte do sul da Grécia, parte do sul da Grécia. Paulo não identificou quem eram esses irmãos, entretanto havia ali uma igreja em Cencreia, uma cidade situada a 15 quilômetros de Corinto. Embora a saudação obedeça à fórmula convencional grega e hebraica, devido à inclusão das palavras com os que os gregos e judeus se saudavam, graça e paz, o seu conteúdo é cristão, porquanto Paulo acrescentou a origem de onde elas emanam. As duas procedem do Pai e do Filho. A graça é a fonte de toda a bênção de Deus, dispensa aos seus. A paz é o resultado produzido na vida de quem recebe a graça divina. Então esse segundo subtópico aqui só é recomendações. Eu, Paulo, salvo a igreja da Cencreia, a igreja que está lá em Acaia, pela paz do Senhor, igual nós fazemos aqui. Então não tem muita importância no que eu consegui absorver desta lição. Aqui nós temos o terceiro aqui, diz o ministério do consolo. Nesse texto o apóstolo expressa sua gratidão a Deus pela consolação recebida em meio às angústias e tribulações. A pessoa que consola. Depois da saudação, Paulo começa o corpo da epístola com a declaração de que Deus é bendito, merecedor de todo o elogio. As ações de graça são-lhe dirigidas por Ele. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de misericórdia. Ele é o Deus de toda consolação. Em suma, Deus é a origem de toda misericórdia e consolo nos momentos de tribulação. Como eu disse para os irmãos, Paulo orava acreditando que Deus era o único que podia absolvê-lo, ou amenizar, ou tirar um pouco da angústia que ele passava. E eu me recordo agora falando isso de Jesus, com Pai, se possível passa de mim esse cálice. Como a estrutura humana de Jesus foi uma estrutura muito forte. A estrutura humana de Jesus foi pela graça de Deus que aquele homem não morreu antes, porque o que ele passou, aflições que ele passou, momentos
terríveis, imagina, momentos terríveis que Jesus passava, que as lágrimas dele eram convertidas em lágrimas de sangue. E hoje nós estamos vivendo um evangelho que o povo não tem um pingo, 1% do que Jesus passou. Você nunca chorou lágrima de sangue, você nunca foi açoitado por ninguém, você nunca foi pregado na cruz, ninguém nunca te lancetou no seu lado da sua costela, ninguém nunca bateu um preguinho pequenininho na sua mão para curar ele. E Jesus, ele era homem como eu e você somos. Não pense que Jesus ele era inibido de pecar. Jesus é proibido de pecar, não. Ele poderia pecar também, mas ele preferiu seguir aquilo que era a função principal dele, vir na terra para perdoar pecados, não para ser mais um pecador. Ou você acha que Jesus veio aqui como um ser humano, se materializou como um humano? E a palavra de Deus diz, e Paulo também fala, para ele sentir as dores que nós sentimos, para ele passar pelas dificuldades que nós passamos, para ele sentir o que é o sol pegar na pele. E Jesus Cristo, em tudo isso suportou, sem mimimi. Em tudo isso Jesus Cristo suportou, sem ficar com o corpo mole para a obra de Deus. Ele falava assim: se meu pai trabalha até agora, por que eu não posso trabalhar? Jesus poderia simplesmente sentar e delegar funções para os discípulos. Já ensinei vocês no Monte das Oliveiras, já passamos por todas as parábolas que podia ensinar. A partir de agora, delega-vos poder para pisar em espinhos e escorpiões. Eu vou sentar e vou cruzar o braço até o meu momento chegar. Não, Jesus ficou até o último momento em oração, esperando. E quando chega o momento dele, Jesus se entristece. Nós vemos isso. Jesus se entristece porque ele deixaria os amigos dele aqui. Olha como que Jesus trata a situação. Ele fica triste porque ele deixaria os amigos terrenos que ele criou aqui. Jesus é filho de Deus. Provavelmente os amigos de Jesus são os serafins, os querubins, os anjos que estão lá no céu. Mas quando Jesus desce aqui, ele se contrista com a vida de Pedro, com a vida de João, com a vida de outros que estavam ali. E muitas das vezes nós aqui, um do lado do outro, não consolamos os irmãos, não nos contristamos com os irmãos. É mais fácil apontar, é mais fácil criticar, é mais fácil tacar pedra, é mais fácil colocar na cruz, é mais fácil pregar os pregos, é mais fácil acabar com a vida do irmão. Por isso que a palavra do Senhor diz, na palavra do Senhor não, aquilo que nós falamos sempre: a igreja é o único exército que mata os seus feridos. O Douglas está ferido ali, em vez de eu chegar e trazer para ele o bálsamo da cura, eu trago a desgraça que está na minha língua. Está no pecado, bem feio, mas também, o irmão Douglas, isso, aquilo outro, tem que passar por isso mesmo, tem que ser lá o quê? Ah, pastor Eduardo está assim? Pois é, olha, talvez é por causa disso, talvez é por causa daquilo, porque se os irmãos tivessem a mente de Cristo e o amor de Cristo no coração, nós não vemos Cristo chegando e matando Pedro quando Pedro prevarica várias vezes. Nós não vemos Jesus chegando para Pedro. Não estou falando de corrigir e chega para Pedro e fala: Pedro, bem feito mesmo, é isso aí, Satanás queria te cirandar, e que pena que eu não deixei, antes que você tivesse ido, morrido e ido para o inferno logo e acabou a sua vida. Nós vemos Jesus contornando a situação, nós vemos Jesus dando a volta por cima. Isso falta no nosso meio. Aí vem aqui o propósito do consolo: devemos consolar os outros com os consolos que Deus nos dá. Quando você está aflito, amargurado, doente, morrendo na cama, no hospital, seu filho caiu, quebrou o pescoço, mas não morreu, pela misericórdia de Deus, estou criando as situações mais extremas que pode acontecer, caiu um vergalhão na sua cabeça, mas você não morreu, como que você ficaria ali? Não, vou orar ao Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu não posso morrer, abençoa meu filho que está lá no leito do hospital, abençoa aquele irmão, eu amo aquela vida, eu preciso daquela vida. E Jesus vem te dar o consolo, Jesus vem te cura, Jesus vem te restaura, Jesus vem te dar uma vida nova. Aí Paulo diz assim, que nós devemos consolar os outros, conforme o consolo que Deus nos dá. Isso é difícil, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus ela é aplicada, porque você precisa consolar os outros da mesma forma que Deus te consola. Será que você tem
tem consolado obreiros da casa do Senhor, conforme Deus os consola, pelas orações, pelas madrugadas? Será que você consola? Será que você ajuda? Será que você está ali e fala assim, olha, vamos continuar, porque eu sei que o ministério do Senhor, pastor, representa muito para mim, porque quando o Senhor fala eu aprendo, quando eu era criança o Senhor falava eu aprendi, quando eu era adolescente o Senhor falava eu aprendi, quando eu era jovem o Senhor falava eu aprendi, quando o Senhor chegou da Itália e pregou eu ouvi, seu testemunho serviu em alguma coisa na minha vida, pode ser 1%, 0,9%, mas serviu para mim alguma coisa. Tudo que eu e você somos serve para esta igreja. Tem um estudo que faz na antropologia, que eu aprendi na faculdade, é que toda criança ela nasce como uma folha em branco, e todas as situações, todas as circunstâncias, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, essa folha é preenchida por algo. Aí eu te pergunto, como é que está a tua folha? O teu caderninho hoje está como? Está com consolo? Está com amor? Está com propósito diante do Senhor? Ou está com iniquidade? Está com coisas do inimigo, está com pensamentos profanos, está pensando por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, eu orei, eu jejuei, eu busquei, e Deus permitiu que acontecesse isso. Eu te pergunto uma coisa nesta manhã, será que você orou muito mais do que Paulo? Será que você pregou muito mais do que Paulo? Será que você ganhou mais vida do que Paulo? Mas Paulo foi acorrentado, foi aprisionado, foi açoitado. Nós estávamos até brincando aqui antes de chegar, os troncos do pé de Paulo pareciam que iam sair. Paulo sofreu o que você nunca sofreu, mas ele orou o que você nunca orou. Se Paulo passou por isso, por que eu e você não podemos passar por dificuldade? É como aquele hino fala, ou Deus faz ou Deus faz. Nós vivemos de fato nesse contexto. O hino canta isso aí, mas de fato nós vivemos nesse contexto. Meu filho está doente, ou Deus cura, eu vou para a oração, eu vou para a madrugada, Jesus vai curar porque eu tenho fé, e se não curar? Aí nós questionamos a Deus, perguntamos ao Senhor, por que Paulo, você não vê Paulo se questionando aqui, Senhor, por que eu fui aprisionado? Porque todos os dias um mensageiro de Satanás vinha até mim e me esbofeteava na cara. Por que todo dia que eu ia pregar, alguém me incomodava a pregar o teu evangelho? Paulo nunca se questionou disso. Paulo disse que em todas as coisas ele estava instruído. Em tudo ele sabia padecer, ele sabia viver com bonança, sabia viver com falta, sabia viver com e sem as coisas. Nós estamos mal acostumados, nós achamos que devemos viver com tudo do bom e do melhor, e não é dessa forma. Nós devemos viver a cada dia aquilo que o Senhor nos proporciona, nem deixar faltar e nem ter em abundância, mas cada dia da forma que o Senhor faz nas nossas vidas. E aí nós vemos que a ênfase é o consolo prometido àqueles que experimentam o sofrimento pelo amor de Cristo. Aí você quer consolar o irmão, pastor Eduardo, nós vamos consolar aquele irmão que abdicou da obra do Senhor. Só que aqui a palavra de Deus nos diz que o consolo prometido por Deus é para aqueles que sofrem pelo amor da obra do Senhor. Se o meu irmão está sofrendo pela obra do Senhor, quando eu chegar até ele, eu vou trazer o refrigério que o Senhor traria para ele. Quando nós chegarmos para esse irmão, nós iremos trazer o conforto, o consolo que o próprio Senhor vai delegar-nos a nós, com palavras de sabedoria, com momentos específicos e únicos para trazer o consolo do irmão. Mas o consolo do irmão não pode ser por coisas terrenas. O consolo do irmão não pode ser, porque o irmão aqui perdeu a familiar, tem que consolar ele. Não é esse tipo de consolo que a palavra do Senhor está falando. Porque o irmão está entristecido, porque o Douglas veio com a calça da mesma cor que é ele. Não é esse tipo de consolo. O irmão não gostou daquilo que o pastor fez lá em cima. Não é esse consolo, porque o consolo pela obra do Senhor, já falamos aqui, tudo suporta, tudo espera, tudo confia, tudo acredita, e não tem essa. Meu irmão, nós estamos vivendo um momento de que o Senhor está cortando sempre reto as coisas aqui da nossa igreja. Não tem mais voltinha, é consolo. O Senhor vai consolar aqueles que sofrem e padecem pelo amor da obra dele. Não é pelo que o seu pensamento te condena, não é pelo que o seu pensamento te mostra, aquele irmão ali está me oprimindo, aquele irmão ali está fazendo a papel de Satanás na minha vida, então vai vir outra pessoa para me dar esse consolo. Não é, meu irmão.
Consolo aqui pela obra do Senhor. Consolo aqui, sabe o que é? Quando Paulo estava sendo açoitado lá na prisão e não parava de louvar, vinha um refrigério do Espírito na vida de Paulo e aliviava a dor de Paulo. Consolo não é pela dor de cabeça que nós falamos que estamos e não queremos vir para a igreja, porque nós podemos vir para a igreja. Aí é interessante, muitas das vezes, vamos colocar, todos nós passamos enfermidades. Aí eu lembro muito bem que tinha uma mulher que morava lá no Palmares, tinha não sei 70 e poucos anos, em coma, não falava, não andava, e a gente queria trazer ela para a igreja. Aí hoje a gente anda, fala, respira bem e não viemos para a igreja. Que evangelho é esse? Eu quero trazer o enfermo que está lá, quero trazer o coxo para ser curado aqui, e eu que estou em casa com uma dor de cabeça não quero vir para a igreja para ser curado. Que evangelho é esse que vivemos, que qualquer coisa familiar nos tira da obra do Senhor, da vontade do Senhor, do momento de adoração da obra do Senhor? Não, porque prioridade aqui hoje é a minha família. Sim, prioridade é Jesus Cristo, que é seu Pai. Jesus disse assim: deixe que os mortos sepultem os mortos e faça a vontade dele. Imagina se Paulo agora fala assim: Jesus, eu não vou hoje para a Ásia não, porque minha filha vai fazer aniversário, eu estou programando para ela uma coisa de especial. Como que eu vou conciliar estar aqui e estar lá, se o Senhor mandou ir para lá? Esse é o grande problema meu e seu, porque queremos que a bênção do Senhor, como foi na vida de Paulo, aconteça nas nossas vidas, mas a renúncia que Paulo fez e os demais homens do Senhor fizeram, nós não queremos fazer. Que momento você viu Jesus falando assim: rapaz, hoje eu não vou para a igreja não, eu tenho que passar ali para curar a mulher do fluxo de sangue, porque Deus já me orientou na oração da madrugada, mas eu tenho que visitar meu familiar que mora longe. Aonde que você viu isso? Você é melhor que Jesus, eu sou melhor que Jesus? Por que Jesus poderia abdicar a mão das coisas pessoais dele, familiar dele, e nós não podemos fazer isso por ele, sendo que ele morreu na cruz do Calvário para que hoje eu e você tivéssemos direito à vida? Eu não vou para a igreja, sabe por quê? Porque aconteceu um problema, estou muito triste e angustiado. Deus podia ter mudado a situação, mas não mudou porque não quis. Aonde que você viu Jesus falando isso? Eu vou ser crucificado amanhã, rapaz. Você quer saber de uma coisa? Eu vou assumir, eu vou fugir, porque eu já sei o que vai acontecer. Jesus, ainda que estava em corpo humano, mas ele tinha o seu corpo espiritual. A onisciência estava na vida dele ainda. A onipotência estava na vida de Jesus, a onipresença ainda não. Mas porque Jesus podia estar no mesmo lugar em vários momentos. Ele tinha que estar aqui, ou ele tinha que estar lá. Mas ele tinha o pensamento, ele tinha o poder, ele sabia o que os outros pensavam. Ele não sabia que Judas iria o trair? Lógico que sabia. Ele não sabia que antes dele ver o soldado já estava vindo atrás dele? Sabia. E ele fez o quê? Correu? Não, ele morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos correr da obra dele. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para isso, para quando você ter que vir para a igreja, você arrumar 300 milhões de desculpas, porque o pastor é chato, porque o irmão está com aquela cara, porque não deu certo naquela época lá da festividade, porque eu conheço um irmão que fala com o pastor assim: pastor, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui ajudar a obra e o senhor não deixou eu ajudar, por isso que eu não vou para a igreja hoje. Miserável, mentiroso, será que é por isso? Quer dizer então que você não vem mais para a igreja porque você não era criança e não podia ajudar na obra, carregar? Por que hoje não vem então ajudar? Aí eu te pergunto, faz uma reflexão, faz uma autoanálise. Jesus, Paulo, Pedro, todo mundo. Pedro, o que você faz? Senhor, eu ganho meu pão pescando. Você não vai mais pescar peixe, você vai ganhar almas. Tá, Jesus, o que você vai me pagar? Pedro nunca perguntou isso. Larga o teu emprego e vai fazer a missão na África. Ninguém quer. Tem gente que está trocando Jesus por emprego aqui. Imagina se for enviado para a África. Quer ser missionário, mas não tem postura de missionário. Nunca vai ser missionário, porque se não pode abdicar uma coisa que é terrestre para estar presente nos cultos, vai abdicar outras coisas para estar na obra, na missão? Não vai não. Não vai. Olha, eu estava vendo um filme que a gente até viu na casa da Márcia um tempo atrás, do homem que era soldado, mas ele não queria matar, né? Parece que tem um filme assim, que ele não queria matar, porque ele era crente. Aí estava naquela dúvida assim: mas eu sou crente, minha mãe me ensinou desde criança que eu não posso matar, que o pior pecado que tem é matar. Eu te pergunto, por que se alistou então?
Ah, eu sou servo do Senhor, eu quero te dar um exemplo para você entender. Eu sei que eu não posso ser policial, porque se eu for policial e estiver no confronto, eu tenho que matar. Algumas igrejas, eu conversei com vários amigos meus que são policiais e são evangélicos, diz assim: eu não estou matando, eu só estou reagindo à ofensa ou à ação que outro está me provocando. Mediante a isso, eu vou apontar minha arma abaixo do peito dele, para não ser uma ação de matá-lo, mas de parar a ação que ele está fazendo, e vou disparar um disparo de arma de fogo. Se aquele disparo, porventura, matar aquela pessoa, foi Deus que tirou a vida dele, não é Deus que tira e dá a vida. Mas você foi o agente causador para que aquela vida pudesse ser tirada. Então você, teoricamente, matou e cometeu um pecado de homicídio, o que é condenado por Deus. Aí eu te pergunto uma coisa: tem situações, tem empregos que não condizem com aquilo que você é, com aquilo que você prega. Você quer pregar para o ímpio lá fora: larga a bebida, larga a cachaça, larga a droga, larga a prostituição para servir a Jesus. E você larga Jesus para ir trabalhar. Você está achando que o diabo é besta? Ah, meu irmão, não tem outro emprego não. Viva da fé. Vai para dentro da caverna e fala assim: eu estou igual a Elias. O que o Senhor mandar para mim comer, eu como. Será que eu vou ser o único que abdiquei algo da minha vida particular, pessoal? Minha conta está lá, menos 10 mil reais eu tenho que pagar, mas só surgiu um emprego à noite. Ou o Senhor é Deus na minha vida e me faça aparecer uma porta de emprego no momento que eu posso te adorar, ou essa porta não é do Senhor, é do diabo. Porque você saindo da igreja, você já comete coisas erradas, porque é pecado de sacrilégio. Você está em casa assistindo televisão, não vir para a igreja, é pecado de sacrilégio. Eu fico pensando, se Jesus vier, no momento que muitos irmãos estiverem em casa, sem que de fato não tenha possibilidade alguma de vir para a igreja, se ele vier, se esses irmãos sobem ou não, porque a palavra de Deus diz que todos nós devemos reunir, e se você não reúne, aí você vê, meus irmãos, presta atenção numa coisa: as coisas vêm de Deus, por isso que eu não anotei nada, graças a Deus, não sei se eu vou conseguir acabar essa lição. Você fala para o mundo: meu filho, minha filha, sai da prostituição, sai das drogas, para de ouvir funk, para de ouvir isso, para de ouvir aquilo outro. Você, como servo do Senhor, você vem para cá, para a igreja, e não participa do corpo de Cristo, não participa da Santa Ceia. Por quê? Porque tem crente no meio de nós que aceitou Jesus, ou que vem aqui, que não participa da ceia. Se não tem comunhão com Cristo, tem comunhão com a igreja? Se Jesus vier, vai para onde? Ah, pastor, você está se exaltando e se extrapolando. Foi uma coisa que nós tínhamos um dos estudos aqui dos diáconos. Aqueles que vêm sabem como é que é, todo dia a palavra de Deus se renova, não é igual sempre, que você pode pensar que é sempre a mesma coisa, igual eu já ouvi alguém falar. Mas num desses estudos eu falei assim, estava eu e Douglas conversando em alguns dias, e nós pensamos assim, conversando, aí o Douglas falou de uma forma que não é uma forma ruim, falou assim: rapaz, às vezes o pastor extrapola em algumas coisas, né? Eu falei assim: verdade. E eu perguntei aqui para os diáconos: quantos concordam que o pastor se extrapola alguns dias? Aí um levantou a mão: eu acho que sim, acho que ele poderia maneirar um pouco da forma de falar, acho que poderia ser de um jeito, poderia ser do outro. Eu falei: verdade, o pastor extrapola. Eu concordo com os irmãos que o pastor extrapola. Ele extrapola na oração, que você só ora pouco, ele ora mais que você. A tua visão é limitada porque você é ovelha, e a dele extrapola a tua visão, porque ele tem visão de pastor, e o pastor vê além do que a ovelha vê. Ele extrapola na comunhão com Cristo, porque primeiro tem que passar por ele para depois chegar a mim e a você. Infelizmente, pode ser o pastor Delci, pode ser o pastor Eduardo, pode ser o pastor Adriano, pode ser o pastor Gesiel. A história do Senhor não muda, a forma que Deus conduz a igreja não muda, só muda o homem que vai estar na direção da obra. Era Moisés, agora eu estou falando de Paulo. É pastor Delci hoje, amanhã pode ser pastor Douglas, pastor Osmar pode estar na direção da obra. E não vai mudar a forma de tratamento com Deus. É hierarquia, primeiro vem para o sumo sacerdote, depois vem para a igreja. Vem da igreja e passa para o sumo sacerdote. Senão não faria sentido o pastor orar pela mim e pela sua vida, se não produzisse nenhum resultado. Se produz resultado diferenciado, é porque Deus ouve talvez muito mais um do que o outro, porque é o limite que Deus faz com cada um. E aí o que acontece? E realmente o pastor extrapola nisso.
extrapola no nível espiritual que às vezes eu não tenho e ele tem, extrapola nos dons espirituais que você não tem e que eu não tenho, mas ele tem, extrapola na hora de que nós não temos a fé necessária, mas ele vem com a fé necessária e tem. Então de fato ele extrapola, e Paulo mostrava aqui, vale a pena você fazer todo o esforço pelo amor do Senhor, porque Jesus, meus irmãos, ele é tão poderoso, ele deixou a palavra dele tão amarradinha e fechadinha para ninguém ficar criando situações ou cavando cisternas rotas, que ele falava assim: buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí as demais coisas que vêm para a tua vida, você fala que é de Deus, mas te tira da presença do Senhor. Será que é de Deus? Ah, o meu relacionamento muito bom, mas te tira da presença do Senhor? É de Deus? Então Deus está arrumando coisas ruins para a tua vida, então. Ah, não, mas foi a circunstância, foi o meu livre-arbítrio que fez isso aqui. Tudo bem, mas orasse ao Senhor, consultasse ao Senhor antes de qualquer coisa. Então Paulo vem falando isso daqui. Nós não podemos pregar o evangelho fingido. Nós não podemos pregar que Jesus ele faz, mas só faz na vida do outro, porque na nossa não faz. Está errado esse tipo de comportamento. Aí nós queremos a bênção de Paulo, queremos orar igual a Paulo, queremos o poder de Deus igual a Paulo, mas não abrimos mão de uma coisa que é simples: a renúncia a nós mesmos. Ah, não, estou com raiva, não vou para a igreja hoje. Por que você não vai para a igreja hoje? Está com raiva de quê? De Jesus? Ou você está indo para a igreja para adorar algum homem? Você está indo para a igreja para adorar Jesus. Ah, mas Jesus está em todas as igrejas. Tudo bem, mas você tem, desde o momento que você foi batizado nas águas, uma responsabilidade por congregar aqui, uma responsabilidade de cultuar aqui. Senão você não teria sido batizado por essa igreja, por outra igreja. A não ser que você pegue a carta daqui e vai reunir outra igreja. Mas mesmo assim o problema não vai mudar. Porque o problema não é no templo. O problema não é de quem está pregando. O problema é pessoal. Porque a palavra de Deus diz assim: de quem se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Da sua própria coisa que cria. Aí nós vemos aqui: no curso da vida cristã é previsível que os crentes sejam atribulados. Paulo advertiu Timóteo dizendo que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam de bênçãos. Ou seja, a tribulação vai vir na tua vida, a porta de emprego, escute o que eu vou falar, porque é o Senhor que está me trazendo essa mensagem. A porta de emprego vem na tua vida no momento que você mais precisava, mas na hora que você não pode, porque é o momento de cultuar o Senhor. É uma provação que Deus te permite você passar. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova as pessoas. Ele está te provando para saber qual a tua integridade com Ele, qual a tua fidelidade com Ele. Porque esse momento você falar assim: Senhor, neste momento eu vou recusar essa proposta. O Senhor sabe da minha dificuldade, o Senhor sabe do que eu estou passando, o Senhor sabe que já acabou a farinha da panela, já acabou o azeite, o menino já está morto, só tem um bolinho que eu comi e meu filho morreu, mas eu vou recusar, porque eu confio plenamente na tua palavra, que o Senhor diz que jamais deixará um justo necessitado e passar fome. Quando você faz dessa forma, Deus faz a farinha da panela multiplicar, Deus faz o azeite multiplicar, Deus manda: pega mais botija que eu vou encher o teu azeite, porque eu sei como trabalho na tua vida, como que eu trabalho na tua saúde, como que eu trabalho no teu emprego, em todas as áreas. Deus sabe cuidar de você. Você não sabe cuidar de você, mas Deus sabe cuidar de você. E quando Deus quer te colocar no colo dele para cuidar de você, você quer sair engateando para o caminho errado. Você aceita propostas que são erradas. Você toma decisões que não deveriam tomar. Você quer se apartar da igreja, quer se apartar do corpo de Cristo. Meu irmão, não tem lógica nenhuma você servir ao Senhor e não participar do corpo do Senhor. É você servir, você estar quente e frio ao mesmo tempo. E aí a palavra do Senhor diz que você será vomitado da boca do Senhor por isso. Eu quero servir ao Senhor, mas quero servir com restrição. Eu quero cultuar ao Senhor terça e quinta, mas só quando tiver de folga. Está errado esse posicionamento seu, como servo do Senhor. Será que o Senhor não permitiu que você tivesse outros momentos para o cultuá-lo? Que não fossem momentos de culto, que não fossem momentos de adoração? Imagina se você é pastor presidente, aí você resolve arrumar um emprego de noite, e você é o pastor presidente, tem um rebanho esperando por você na igreja, aí você fala para os irmãos: irmãos, não tem como eu ir para a igreja hoje, porque eu estou indo trabalhar, deixa a porta fechada, quando Deus me conceder outro emprego, aí eu abro. Está errado esse posicionamento seu como servo do Senhor. Se o
Senhor te entregou, te delegou algo, é para que Ele permita que como Ele disse aqui, que as tribulações as tribulações e as provações, elas chegam na tua vida. E quando ela chega na tua vida é porque Deus quer saber quem de fato você é. Aí nós cantamos: eu prefiro adorar, mas eu não estou na igreja para adorar. Como é que você prefere adorar? Eu prefiro exaltar, mas você não está na igreja para fazer isso. Como é que você prefere fazer isso? Aí vem aqui que todos aqueles, portanto, tanto a tribulação como a consolação resultam em bênçãos. Se você está sendo provado hoje, meu irmão, prefira fazer aquilo que o Senhor te ordena fazer. Prefira seguir o que a palavra do Senhor manda você fazer, porque a bênção que Deus tem para a tua vida, os sonhos que Deus tem para você, são muito maiores do que os seus sonhos. Você projeta uma coisa aqui, Deus já projetou outra coisa lá. Você projeta ter um barraco para morar, mas Deus já projetou uma mansão celestial para que você possa morar. Você projeta que a sua rua seja uma rua asfaltada, mas Deus tem preparado ruas de ouro e mar de cristal para que você venha morar. Rejeite as coisas terrenas, meus irmãos. Rejeite as coisas que são fúteis, que são banais. Dinheiro passa, mas a salvação do Senhor é eterna para todo sempre. A palavra do Senhor nesta manhã, ela vem nos ensinando que Paulo sofreu coisas que eu e você não temos a noção. Eu não consigo sentir a dor que Paulo sentiu, eu não consigo sentir a dor que Jesus sentiu, mas eu sei muito bem que foram coisas difíceis, momentos que Satanás ria da cara deles, momentos que o inferno se alegrava pela situação deles, mas eles foram vitoriosos, eles venceram as tribulações e foram recompensados pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para os seus. Os crentes seriam encorajados e desafiados pela sua perseverança. Paulo, além de tudo, falava assim: eu sou corajoso, vamos continuar, vamos avante. Já me espancaram, já me bateram, já me prenderam, mas eu ainda continuo vivo pela graça do Senhor. E enquanto eu estiver vivo, a obra do Senhor não vai parar nas minhas mãos. Que pare nas mãos de outros para ver qual a sorte dele com Deus, mas nas minhas mãos ela não irá parar. Até o último dia de terra eu continuarei combatendo o bom combate. E isso gerava nos outros o quê? O mesmo sentimento, a mesma emoção que vocês podem sentir, ou a mesma convicção que vocês sentem quando simplesmente eu estou falando. Tem que ter alguém para ser usado para te trazer uma motivação. Por isso que tem vários coaches aí trazendo motivacional. Todos os dias fala: não, você vai vencer, isso aí, continua ainda que Jesus é contigo, que Deus vai te dar a vitória. Nós vemos vários aí, os irmãos no YouTube já não tem mais Thiago Brunet, sei lá o que lá, o cara que vive chorando em cima da cadeira lá na frente, cantando lá. Vários irmãos: é verdade, tá, condiz com tudo que eu faço, mas a palavra do Senhor também vem todo dia falando: não temas, porque eu sou contigo. Por outro lado, a consolação que recebeu enchia os crentes de Corinto de conforto e os fortaleceu a passarem pelos mesmos tipos de perseguição que padeceram. Quando eu leio isso aqui, eu vejo que todas as dificuldades e aflições que talvez o nosso pastor passa, ele nos prepara, ele nos mentaliza para que venhamos nos fortalecer, porque nós iremos passar por situações iguais. Talvez não amanhã, não esse mês, não ano que vem, mas em algum momento da nossa vida, para que nós venhamos lembrar de como que foi que ele resolveu aquela situação. Por isso que ele continua insistindo, continua pegando no pé. Se você fosse, com certeza, meu irmão, se tem irmão que acha que o pastor da nossa igreja é um pastor severo, um pastor que extrapola limites, é um pastor arrogante, é um pastor ignorante. Se você fosse pastoreado por Jesus, você simplesmente faria parte dos 70 discípulos que viraram as costas para Jesus. E quando Pedro foi falar alguma coisa com ele, ele disse simplesmente assim: Pedro, se você quiser também acompanhar, você pode ir. E acabou. Aí Pedro: não, Senhor, para onde que eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então Jesus falou: então cala a tua boca e me segue. Fica quieto. Faz a minha obra. Simplesmente isso. Aí você vê Paulo aqui falando, corrigindo, exortando. Paulo
ainda vai procurar aqui, dentre alguns dos irmãos, quem foi que cometeu um pecado que causou uma aflição na vida dele, para corrigir esse irmão. Por isso nós temos que adiantar para chegar nesse ponto. Para mostrar aos coríntios o poder do conforto divino, Paulo relembrou uma série de ameaças e situações pela qual havia passado. Não sabemos detalhes acerca das aflições pelo apóstolo na Ásia, mas o incidente devia ser bem conhecido dos coríntios. Tão severa foi a tribulação que ele se viu oprimido acima das forças naturais e pensou a ter chegado ao fim. Eu ouvi recentemente o nosso pastor falando comigo, eu pensei que era o fim, eu pensei que seria o meu último dia, foi quando ele passou mal, e eu pensei simplesmente o seguinte: ele está passando por provações que Deus tem permitido para testar a fé dele, ele está passando por situações que Deus tem permitido passar, porque tudo é da vontade do Senhor. Se o filho da viúva de Naim morreu, foi para que Jesus pudesse vir depois e ressuscitá-lo. Não pense, meus irmãos, que a tribulação é sempre, que a tribulação, no caso, né, a provação vem de Deus. Talvez você está sendo provado por Deus e não tentado pelo diabo. Talvez o que você está passando hoje é Deus que está colocando na tua vida e não o diabo. Aí você fala, o diabo está colocando esse empecilho aqui na minha vida. Não, você não sabe se é o diabo. Deus falou que era o diabo, Satanás colocou em ti isso. Não, você não sabe. Provavelmente você não conhece muito a Bíblia, ou não lê muito a Bíblia, ou não examina como deveria examinar, ou não dedica o tempo necessário do teu dia para ler como deveria ler, não consegue discernir entre uma coisa e outra, e falar, o diabo está me tentando, e quando a aprovação ela é de Deus. Quando a aprovação é de Deus, meu irmão, nem o diabo nesse caso pode ajudar e nem atrapalhar. É Deus que coloca, é Deus que tira. Ah, vamos correr porque vai morrer, irmão. Pode correr, pode morrer, pode levar para o Sírio-Libanês, pode acontecer o que for, a vida está na mão de Deus, é Deus que rege ela. Paulo não morreu em aflições piores, por que nós iremos morrer? Aí vemos o que? Não sabemos o detalhe da aflição, tá? Sentiu-se como que sentenciado à morte, perante a terrível situação. Vamos lá, João, se eu não me engano, um tacho cheio de azeite fervendo, foi jogado vivo dentro do tacho de azeite. Aconteceu o que com ele? Daniel na cova dos leões, foi jogado vivo lá junto com os leões. Aconteceu o que com ele? Sadraque, Mesaque e Abednego, jogado dentro da fornalha de fogo. Aconteceu o que com eles, a não ser a corda que prendia eles se soltaram? Talvez Deus te coloca no fogo para desatar as cordas que te prendem. Talvez Deus te coloca no fogo para que você possa reconhecer que o quarto homem está com você na fornalha. Para de questionar, para de murmurar, para de entrar em searas que não pertencem a cada um de nós. Basta cada dia o seu mal e cada um cuida da tua vida. Se puder, ore pelos outros pela madrugada. Se não puder, durma e fica quieto. Assim que é a obra do Senhor. Não pense que o que você está passando é diabo que está colocando. Muitas das vezes é o Senhor que permite para testar a tua fé. E você não é aprovado. Quando você não é aprovado, foi o que nós pregamos na quinta-feira. Você é rejeitado. Aí ano que vem, Deus prepara alguém melhor que você. Aí você faz cara feia, quer sair da igreja, quer pedir carta, fica cheio de gracinha, fica cheio de mimimi, porque o pastor não pode, porque o pastor é isso. Então faz o seguinte, se torne igual a Paulo e pastoreie a sua igreja. O dia que você chegar na estatura de varão perfeito, com certeza Deus levantará uma igreja para você administrar, porque existem muitas pessoas aí fora no mundo, e com certeza há muitas igrejas. Mas primeiro, você só vai crescer se você estiver no lugar certo. Só vai crescer se você estiver com o alimento certo. Tem ração para galinha que engorda e tem ração para galinha que põe ovo. São duas rações, as duas alimentam, mas têm funções completamente diferentes. A sua galinha, né, tem um monte de galinha lá, ela só serve para pôr ovo. Bota 2 ovos por dia, mas só pode comer a ração que coloca ovo, que põe ovo. Porque se ela comer a ração de engorda, não adianta, ela não passa de 1 quilo. E eu te pergunto, você quer comer que tipo de ração? Você não sabe nem qual é o seu chamado ainda, como é que você vai sair comendo qualquer tipo de ração? Se situa primeiro nessa terra. Pergunta por que você existe, por que Deus te chamou, por que Deus te colocou aqui. Porque você vê pessoas que são
momentâneas. Uma hora vem e pede a carta, outra hora vem e elogia por estar aqui. Aí você não entende o que está acontecendo. É para sair ou é para continuar? Agradece a Deus porque colocou ou pede a Deus para tirar? O homem de língua dobre, a palavra de Deus diz que ele será inconstante todo o seu caminhar. Não seja de língua dobre. Bata o pé em uma situação e fala, é isso aqui e pronto. Porque se você ficar como as ondas do mar, de um lado para o outro, a tua fé não é perfeita. E aí Paulo vem falando o quê? E esse era para que os apóstolos não confiassem em si mesmos, mas no Deus que ressuscita dos mortos, o Deus onipotente. Paulo ele fala, eu sou um homem poliglota, sou um homem que sei falar várias línguas, sou um homem que tem acesso ao mais pobre, ao homem mais rico, sou um homem que vi Jesus no caminho de Damasco, sou um homem que fui curado por uma cegueira, sou um homem que caiu, um homem lá, eu esqueci o nome deles, o nome do cara que estava dormindo, ele caiu, Paulo foi lá, ressuscitou, Paulo pegou o lenço dele e passou na enfermidade do cara, o cara foi curado. Nós vemos Pedro, com a sombra dele passava, ele curava, Pedro não precisava de abrir a boca, Pedro talvez nem pensava em curar alguém, mas só da sombra daquele homem cheio do Espírito Santo passando, trazia mudança, trazia restauração, trazia cura, trazia libertação. E aí, muitas das vezes, nós nos achamos que somos os maiorais, que somos os melhores, mas Paulo que fez tudo isso, ele diz assim, para que nós não confiássemos em si mesmo, mas que venhamos confiar no Deus que ressuscita os mortos, meu irmão. Você não tem que confiar tão somente no homem, você tem que confiar no Deus que está usando aquele homem, porque aquele Deus ressuscita os mortos. Paulo ressuscitou mortos, mas não foi pelo próprio poder que havia em Paulo. Tem uma certa passagem que Paulo diz assim, não que eu não tenha capacidade de fazer algo, mas a minha capacidade vem do Senhor que fez os céus e a terra. A tua capacidade de estar aqui hoje, de ter saúde ou de ter enfermidade, ela vem de Deus, que ainda continua te mantendo com vida, que ainda continua te livrando da morte, que ainda continua te dando refrigério na tua alma, porque nós vemos Paulo falando assim, que todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, tem sido a causa de não sermos consumidos. E aí nós pensamos que qualquer vento que passa vai nos matar, vai nos causar feridas, vai nos causar tristeza. Toma vergonha espiritual na cara, ouça aquilo que o Espírito Santo fala nesta manhã, confia no Deus que ressuscita os mortos. Não existe situação pior do que a morte, mas até em relação a essa situação, Deus tem uma solução. A participação no consolo, numa demonstração de que pensava sempre o melhor a respeito dos cristãos de Corinto, Paulo pressupôs que orava por ele quando passava por aquela intensa provação. Meu irmão, eu estava me perguntando hoje, interessante que é sempre quando eu estou tomando banho que eu tenho esse tipo de pensamento, né? Talvez eu estou refrescando a minha mente ali. Eu estava pensando, quem ora pela minha família na igreja? Todos irmãos, eu não vou perguntar não, porque não faz sentido eu perguntar isso. Tem que orar de livre e espontânea vontade. Quantos irmãos oram pela família do Douglas na igreja? Ou você só tem sua filha, seu filho, seu marido, seu esposo dentro de casa? Ou você não convive do amor coletivo que há entre os irmãos? Ele é irmão, mas só para saudar ele na hora da confraternização, porque depois ele é insignificante. Tem pessoas que oram pelas pessoas do mundo, por traficante, para Deus tirar do tráfico, para Deus tirar da boca, por prostituta, mas não ora pelo irmão que está do lado. Eu estava me perguntando, quem ora pela vida da família da irmã Eliane, aqui na igreja? Da irmã nova convertida ali, batizou recentemente. Eu de fato não sei nem o nome dela ainda, não gravei o nome dela, mas quem ora pela vida dela? Olha lá, o Luiz está lá, ó. Quem ora pelas filhas do Luiz, pela família do Luiz, pela mãe do Luiz? Será que nós não vivemos de um momento de nos alertarmos? Se somos irmãos uns dos outros, quem ora pela vida ministerial do pastor Eduardo pela madrugada? Eu coloco em tuas mãos a vida do pastor Eduardo.
a vida da Alessandra, conceda sabedoria para a tua serva a cada dia, conceda prudência ao teu servo, abençoa a tua família, os teus filhos, traga a vitória que eles necessitam. Quem faz isso? Lohan. Quem ora pelos pais do Lohan? Nem a família dele? Não precisa de salvação? A oração também não auxilia na salvação? Quem que ora pela família dele? Pastor Osmar está ali. Quem está orando pela irmã Letícia? Não estou falando aqui da igreja não, porque Paulo fala aqui, Paulo pressupõe que oravam por ele enquanto ele passava aquela intensa provação, enquanto Paulo estava sendo provado, igual Pedro, igual João, igual Silas, igual Paulo. Existia uma igreja orando por aquela situação. E quem está orando pela tua situação? Quem, irmão, que está te ajudando a você vencer essa provação? A igreja é responsável por isso. Não espere que o traficante, a prostituta vai vir orar por você. Se nós, que somos uma coletividade, não nos abraçarmos, nós não conseguimos abraçar o mundo. O mundo que eu falo não são os pecados, mas as pessoas que estão lá fora. Se nós não conseguimos nos unir de mão dadas uns com os outros, seguir todo mundo avante, firme, como que nós vamos ressuscitar vidas que estão mortas lá fora? É totalmente ao contrário uma coisa da outra. A palavra de Deus diz que nenhum reino dividido subsistirá. Se você divide o teu pensamento com o pensamento do teu irmão, se você divide aquilo que o teu pastor fala com o teu pensamento, você está dividindo o reino. De dois, um vai desistir, um vai cair, um vai ser enfraquecido, um vai sair da igreja. O apóstolo entendia que o livramento dado por Deus havia sido resultado direto da oração de muitos. A tua vitória, pode ter certeza, faz parte da oração de alguém. E aí Paulo, eu fui ler outras epístolas dele, e Paulo fala assim, e orando em todo o tempo pela igreja, e eu estou orando e me contristando com aqueles irmãos, e busco eu oração ao Senhor pela vida daqueles irmãos. Então Paulo tinha uma função que o pastor presidente tem, porque ele era pastor presidente, e Paulo não tinha só uma igreja igual a nossa, Paulo tinha várias outras igrejas que ele estava como representante de Deus naquelas igrejas, e Paulo orava por todos os irmãos. Quantas horas Paulo não orava por dia para lembrar o nome de cada um, ou de cada situação que acontecia em todas as igrejas? E hoje a gente não consegue orar de madrugada 1 hora, 2 horas, já está babando e caindo no chão. Quer dizer que você não ora nem para sua família às vezes, porque você está dormindo. Ah, mas por que tem que ser oração de madrugada? Não sei, pergunta a Jesus. Por que Jesus orava de madrugada? Será que era à toa? Por que Jesus escolhia o horário certo para orar? Será que Jesus não tinha momento? Ele era ocupado o dia todo igual a gente né? Aí não tinha momento para orar de manhã, nem de tarde, nem de noite, aí só tinha de madrugada para orar. Não é por isso. Tem um segredo da madrugada. Aqueles que me buscam de madrugada, esses me encontrarão. Mas você não encontrou Jesus até agora porque você não consegue encontrar nem o despertador do seu celular para te despertar na madrugada. Então, nós vemos essas situações aqui. Aí depois Paulo vem falando assim, o retrato do ministério, já para finalizar essa situação aqui. Ao explicar aos coríntios acerca da mudança de planos, Paulo deixou transparecer alguns traços do caráter de um bom ministro. Então, além de Paulo ter vivido, o que ele viveu serviu como reflexo para a minha vida. Hoje aqui, eu te pergunto, se eu for fazer uma biografia de alguns irmãos aqui, da minha biografia, vou colocar eu, vou colocar nem eu, vou colocar esse pano. Se eu for fazer a biografia desse pano, esse pano começou a carreira dele assim, assim. Só que teve uma vez que esse pano caiu, mas beleza, Deus levanta os caídos, o homem pode cair 1, 2, 3, mas todas elas Deus levanta. Mas depois o pano só não caiu, o pano pediu a carta, depois o pano se arrependeu, depois o pano quis sair da igreja, depois o pano saiu da igreja, depois parou de participar da ceia. Imagina se Jesus Cristo fosse o meu exemplo e se o nosso exemplo, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí tem um irmão que chega para você e fala assim, meu irmão, você é exemplo para a minha vida. Aí se você for falar com um amigo nosso, fala, misericórdia, varão, eu não, varão, misericórdia, eu não, segue para Jesus. Mas eu te pergunto uma coisa, se fosse feita uma biografia sua, igual foi feita de Paulo, as pessoas iriam te seguir?
ou não? Olha, existe Paulo, homem de Deus, foi chamado, mas falta culto, não está preocupado com Santa Ceia, não tem fidelidade, não é dizimista, não é ofertante. Seja igual a Paulo, porque a palavra de Deus diz assim que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores. Aí você é consagrado para ser pastor, ou você já é pastor. Aí você imagina alguém ter que seguir a tua fé, sendo que nem você tem fé. Aí fica difícil, aí fica complicado. Você foi estipulado como pastor, mas você abandonou, abdicou da obra. Não prego, não quero me aperfeiçoar no ministério, não quero me aperfeiçoar na pregação, não quero me aperfeiçoar nisso, não quero aprender mais. Para mim, tanto faz, tanto fez. Aonde eu queria chegar como pastor, já cheguei. E o resto acabou, esquece, não precisa. Aí a pessoa fala assim: caramba, eu vou me espelhar na vida do pastor Eduardo, vou me espelhar na vida do pastor José, que está aqui entre o Douglas e o pastor Eduardo. Tem o pastor José, que vocês estão vendo, o pastor José, mas eu estou vendo o pastor José na minha mente. O pastor José está ali, mas pastor José larga o momento de Deus para curtir o momento do mundo. O pastor José para de vir para a igreja para buscar o seu próprio alimento. O pastor José não confia em Jesus. O pastor José não tem responsabilidade. O pastor José não justifica no grupo. O pastor José não tem vergonha na cara. Mas eu vou seguir pastor José. Você vai ser um crente como? Um crente Raimundo, com um pé na igreja e um pé no mundo? Eu te pergunto, qual o espelho que você passa para mim nesta manhã? Eu olho para o irmão José e eu falo assim: caramba, eu preciso ser igual ao irmão José nessa área, cara. Eu preciso me consertar, me reavaliar, parar em casa, respirar, fazer novamente uma análise de mim mesmo, porque eu preciso de ter aquilo dali que o pastor José tem. Mas tem gente que, se você colocar para comparar, você fala: meu Deus, não quero ser nem igual a esse irmão aí, pelo amor de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, você fala que você é imagem e semelhança de Deus, as pessoas conseguem ver Cristo em tudo aquilo que você faz, em todos os atos que você faz. A palavra do Senhor é interessante, que ela é uma espada de dois gumes, ela serve para quem ouve, e eu também estou ouvindo a minha voz, para os irmãos não acharem que a palavra é só direcionada para frente. Não, a palavra está descendo do alto para mim, porque eu não preparei nada, não faz nada, não tem esboço nenhum, simplesmente é um dos dias que eu falo: Senhor, me usa conforme o Senhor quiser, faz conforme a tua vontade. Aí quando um homem pronuncia algo, pode chegar no teu ouvido diferente, como se fosse uma crítica, como se fosse apontando uma situação. Você acha que nós que estamos aqui pregando a palavra do Senhor, nós temos tempo para lembrar da tua situação, do seu problema pessoal, para eu tentar jogar uma piadinha para você colher? Meu irmão, nós não temos tempo nem para raciocinar direito o que nós iremos falar. Então tudo aquilo que sai da nossa boca, porque Deus colocou. É instrumento, nós somos instrumento de Deus neste momento. Vocês adoram a Deus aí, glorificando, ouvindo, absorvendo. Nós adoramos a Deus falando: Senhor, eu sou como um violão na tua mão. Não importa o som que vai sair, se vai sair afinado, se vai sair um som bonito, somente que o Senhor me toque, que o Senhor me use, para que os irmãos possam sentir, através daquilo que o Senhor está me usando, a presença do Senhor, ou um conselho, ou uma palavra que vai mudar uma história, ou uma palavra que vai mudar uma vida. Não se engane, meus irmãos, uma palavra pode mudar a tua vida. Uma palavra pode mudar a tua história, mas quando Deus falar essa palavra, que você não esteja trabalhando, que você não esteja em casa vendo TV, que você não esteja em casa no momento que você tem que estar diante da presença do Senhor, porque você não acredita então que uma palavra muda. Porque um culto, meu irmão, pode acontecer muita coisa. Em 2 horas aqui pode acontecer muita coisa. E se os pensamentos daqui desta manhã for contrário com aquilo que o apóstolo Paulo ensina, é necessário nós examinarmos novamente a palavra do Senhor, porque nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus não é Deus de que fala agora e se arrepende depois. Então o que Paulo dizia era o quê? Um retrato de um bom ministro. Eu vou tirar uma foto do irmão José e vou colocar aqui, e quando eu colocar aqui eu vou falar para os irmãos novos convertidos: olha e segue o que o irmão José faz. Não pode ser igual Jesus falava, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus: fazei aquilo que eles falam, mas não o que eles fazem. Isso, o obreiro, é difícil. Você não consegue conciliar uma coisa com a outra, porque a palavra de Deus diz que se você tropeçar em apenas um ponto da lei, você tropeça na lei toda.
Aí você está na oportunidade nós nos enchemos, nos apresentamos bonito, né? Chegamos aqui, e aí fala para o irmão Douglas assim: irmão Douglas, presta atenção, não falta culto, irmão Douglas, porque senão Jesus vai te pegar, vai te visitar na tua casa. Aí o irmão Douglas veio para a igreja no outro dia e não vê você aqui em cima, que falou para não faltar o culto. Isso é um contraste negativo. E aí Paulo está falando o retrato do ministro. Boa consciência livra dos atos da maldade, ter santidade, ter sinceridade, não reconheceu a sabedoria humana, mas foi sustentado pela graça divina. Eu conheço pessoas que acham da seguinte forma: eu tenho filosofia, eu tenho direito, eu tenho, pedagogia, eu tenho enfermaria, eu tenho medicina, eu tenho tudo, a minha sabedoria humana ela é excelente, mas se a sua sabedoria humana não estiver de acordo com a sabedoria de Deus, em Provérbios diz assim, que da boca vem o conhecimento, mas a sabedoria vem do alto, dado por Deus. Aí, se você não tiver a sabedoria do Senhor, como Paulo diz, a mente de Cristo na tua vida, você vai se surpreender no momento da sua adversidade. Boa consciência nos livra dos maus relacionamentos. Aí você está dentro da igreja, com aquele crente que está mal intencionado, que está cheio do espírito maligno, porque não se engana não, porque tem, senão o crente não cai endemoniado. Tem. Aí chega e fala para você: pastor Eduardo, aonde que você viu Jesus falando para mim entregar o dízimo? Aonde que você viu Jesus falando que eu não posso cortar o cabelo? Onde que você viu Jesus falando que eu tenho que usar calça? Jesus usava vestido, então vem todo mundo de vestido para cá. Onde que você está vendo que não pode usar brinco, batom? Jesus não falou isso, lógico, Jesus não era mulher. E nem se fosse ele usaria, porque quem começou a usar maquiagem, batom, isso foi quem? Jezabel. O que aconteceu com ela? Os cachorros comeram o rosto dela, porque era tão lindo, acho que o cachorro olhou tão lindo, falou: olha, é um pedigree, vou morder para ver se é gostoso. E acabou que comeu o rosto dela todinho. E aí o que acontece? Aí nós falamos: mas, poxa, não é assim, não é bem desse jeito. Aí tem pessoas que chegam perto de você e falam assim: para que você vai entregar o dízimo? Só faz uma doação e acabou. Crente miserável, cheio de todo engano, ladrão e salteador da obra do Senhor, porque o Senhor diz assim que as primícias pertencem ao Senhor. As primícias não pertencem ao pastor, as primícias não pertencem à tesoureira, as primícias pertencem ao Senhor. É o Senhor que as primícias pertencem. A primícia é o interesse do teu coração. Por quê? Porque Caim também dizimou. Mas o dízimo de Abel foi melhor que de Caim, porque Abel dizimou com o coração, Abel dizimou com a boa consciência, mas Caim não. Caim dizimou do que dava para dizimar, do que tinha, do resto que sobrava lá. Então preste bastante atenção, porque nós estamos formando um retrato. Aí no final de tudo você pode falar assim: caramba, eu posso me espelhar naquele irmão. Aquele irmão que eu esperava que era um espelho para mim, é só fachada, não tem nada de espelho, porque ele não está espelhado naquilo que a palavra do Senhor diz. Se você conhece um crente da nossa igreja, um obreiro da nossa igreja, pode ser até pastor, pode ser um anjo que vier do céu, trazendo outro evangelho nessa terra, seja anátema. Fala: Satanás, para trás de mim, você está repreendido agora em nome de Jesus, porque não é isso que a minha palavra diz, não é isso que a palavra do Senhor diz. Mas para você saber o que a palavra do Senhor diz ou não diz, você tem que ler ela, tem que conhecer ela, senão você vai ser deixado se levar por vãs concupiscências deste mundo. E aí fala: boa consciência dos maus relacionamentos. Irmão, se for preciso, sai lá de trás, sai lá do lado, sai aqui da frente, senta isolado, pede o pastor para preparar uma cadeira para você, só para você cultuar Deus direito, só para você ter um bom relacionamento. Sai desses relacionamentos da nossa igreja aqui, que vem murmurar, que vem criticar, que vem apontar, que vem querer repreender aquilo quando alguém está falando, quando alguém está pregando, quando alguém está querendo de boa vontade ajudar as coisas na igreja, meu irmão. Ontem aconteceu isso, um irmão querendo ajudar de boa vontade, a outra pessoa está querendo se aparecer. Por que está fazendo? Não faz parte daquilo, não vai fazer aquilo. Miserável filho do diabo, por que você não ora para aquela pessoa? Por que você não se levantou ontem e veio ajudar aqui também? Não, mas por que está lá na frente? Não faz nada, não participa, e sei lá o que, e sei lá o que. Toma vergonha na cara, vem ajudar, faz igual aquela pessoa: pastora Maria, estou disposta para ajudar, o que precisa de fazer? Porque na hora que teve que limpar a igreja aqui, a irmã ficou, ajudou pelo menos um pouquinho.
Mas aqui falou, foi embora. Por que não ficou para ajudar também? É muito fácil criticar. Nós vivemos aqui nessa igreja aqui de Padre Gabriel um momento muito ruim, muito maligno, de que as pessoas querem criticar umas às outras. Para de criticar e começa a ajudar. Irmã, você está fazendo bem, parabéns. Estou vendo que está nascendo na tua vida uma chamada para você fazer isso. Talvez Deus te usou ontem aqui para tomar uma postura que outras mulheres velhas daqui da igreja, que outras mulheres não tomariam, mas você tomou. Talvez isso é sinal de que ano que vem Deus tem algo de grande para a tua vida. Talvez é você que vai me substituir, irmãzinha, que está fazendo isso daí, porque eu não quero fazer de bom grado, tem que fazer forçado. Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? Aprende a amar mais, aprende a abençoar mais, para de espraguejar, para de apontar, para de querer ver o defeito do irmão, para de querer ver isso, aquilo tudo. Se o irmão de fato precisar de correção, se preocupa não, Deus vai usar uma palavra, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o profeta, fica no teu lugar. Se os crentes da nossa igreja calar a boca e só adorar o Senhor, ou ficar com a boca fechada, porque talvez calar a boca é uma forma agressiva que alguns irmãos ouvem, mas se você ficar quietinho e falar, Senhor, eu estou aqui só para te adorar, o que o Senhor fazer está de bom tamanho, fala igual Jesus fez, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor fizer, está bom. Para de se intrometer nessas coisas. Para de entrar em picuinha, porque Jesus te vê. Não é o pastor que está te ouvindo, é Jesus te ouvir que é o pior, porque o pastor não pode te matar e lançar tua alma no inferno, não, mas Jesus pode, Deus pode. Aí o que acontece? Boas qualidades. Vamos lá, vou fazer o retrato do pastor José, que está ali. Pastor José tinha boa consciência e livrava dos atos da maldade. Pastor José tinha boa consciência e se livrava dos maus relacionamentos. Pastor José tinha boas qualidades. Pastor José era leal. Pastor José era um homem confiável. Pastor José tinha autenticidade. Pastor José, quando ele via a dificuldade dos demais irmãos, ele chegava para o irmão, abraçar e falava assim, olha, eu vou te ajudar a carregar essa cruz, porque se teve um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, por que eu não posso te ajudar também a carregar a cruz? Então eu vou te ajudar. Tem autenticidade, tem sensibilidade da obra do Senhor. Então tem que ter essas coisas e tem que ter o amor. Amém? Vamos terminar essa lição aqui, porque talvez falar um pouco mais possa levar irmãos a cometerem pecados ou sei lá, falar que já passou o tempo, que já acabou. Mas vamos aqui finalizar esta lição aqui. Você tem que frustrar Satanás, você tem que restaurar a igreja, afirmar o amor e restaurar a comunhão dos irmãos. Vamos neste momento nos colocarmos de pé para fazermos o nosso fechamento. E Deus tem coisa grandiosa para fazer nas nossas vidas até a volta dele. Amém? Hoje nós estudamos a lição número 8. Temos por título da lição consolo e reparação. E o versículo-chave? De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-los, para que não sejam mesmo consumidos por excessiva tristeza. 2 Coríntios 2,7. Amém? Vamos ouvir o irmão. No universo, a glória enche a terra. Fez presente nesta manhã
a irmã Maria Aparecida. Deus possa abençoar a vida da irmã. Sempre que quiser voltar, as portas estarão abertas. E agora, o nosso pastor. Só dos irmãos com a paz do Senhor. Quando vamos fazer o fechamento, Deus vai entender assim, o negócio tem sido atravessado, né? E o alimento hoje, o pão estava mofado. Mas é isso aí, a palavra de Deus é isso aí. Quando os 72 discípulos foram fazer a missão ordenada por Jesus, eles se maravilharam. Eles saíram, oraram, expulsaram demônios e vieram maravilhados até Jesus. Aí se vieram, Jesus, Senhor, até em seu nome os demônios do sujeito. Jesus, né? Eles esperavam Jesus vir, como diz, braços abertos, passando a mão sobre. Não, Jesus veio consolá-los. Jesus veio consolá-los. Alegrava-os muito mais do que isso, sabe como? Tendo seus nomes escritos no livro da vida. Sabe o que isso acarretou, essa frase de Jesus? 60 foram embora. Por quê? Porque eles se escandalizaram do ensinamento, da exortação, do consolo que Jesus dera na situação. Aí agora vem os outros que andavam com Jesus. Mestre, palavra dura essa, né? Eles se escandalizaram. Agora vem Jesus de novo, consolando. E vocês? Se escandalizaram também? Pode ir até com eles. Aí Pedro, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Às vezes parece duro, né? Mas é Jesus botando as coisas no lugar. É Jesus botando as coisas no lugar. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Pode ter certeza, o que aconteceu hoje, alguém orou. Jesus, fala comigo, Senhor. Aí você espera Jesus me falar que você vai ter um carro, que você vai ter, não. O Senhor fala o que Ele quer, para nos continuar nos moldando na sua obra. Na semana passada nós vimos isso, né? Que Jonas quis fazer a obra do jeito dele, mas a obra é do jeito como o Senhor quer. Deus queria Jonas em Nínive, e Jonas queria ir para Tarsis, do jeito dele, no cruzeiro, né? Só sombra e água fresca. Quero você na sombra não, meu querido. Quero você no sol. Quero você lá em Nínive ralando no sol, pregando para os ninivitas serem salvos. Deixa o cruzeiro para outra hora. E acabar que Jonas fez a obra do jeito do Senhor, como o Senhor quis. Então, toma a aula de hoje como uma exortação da parte de Deus, para que você se coloque conforme lá em Coríntios. Foi chamado como servo. Aproveite a ocasião e sirva ao Senhor, porque para isso o Senhor te chama. Amém? As crianças estão prontas aí? A criançada aí? Então vamos adorar o Senhor com as crianças. Conheceu nossa dor.
adolescentes. Pega que os adolescentes leram e louvaram como conclusão desse ensinamento. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E continua pedindo o quê? Para que Jesus faça mudança, para que o Senhor renove, para que nós possamos ver somente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem que ser feita. Gente, a limpeza do templo é da mocidade, mas de acordo com o pastor, a obra vai ser tocada, o jeito está lá com ele, mas daqui a pouco está voltando para cá. Então, automaticamente, quem vai limpar deve vir às 17 horas, que é o combinado, né? Quem vai limpar na construção? O dobro dele vão vir hoje? Eu sei que sou eu, venho. O dobro dele vai vir? Café da manhã são dos obreiros. E não está aqui, mas o pastor Gesiel vai ajudar com a parte comestível, missionário Branella, Diácono Douglas, evangelista Gideon. E a parte livre, o pastor Adriel, Tamarene e David. E eu vamos trazer café, e o Osmar vai trazer. Eu quero agradecer imensamente aos irmãos que nos ajudaram a fazer a festinha das crianças de ontem, todos que puderam participar. A colaboração de vocês foi muito importante para que a gente conseguisse fazer, porque esse ano as coisas aumentaram demais de preço e a gente ficou assim numa situação bem difícil. E toda a oferta que existia na escola bíblica dominical, o pastor destina às atividades da criança. Que uma hora é lembrancinha de mãe, outra hora é lembrancinha de pai, outra hora é a festinha dele, e aí vai tirando, né? Quando chega no final do ano, já fica bem menos. E as coisas estão assim, absurdas. Cada momento no mercado é um valor encarecedor que a gente não consegue nem. Está até se assusta. Ano passado eu comprei uma lata de milho verde por R$12. Eu comprei esse ano por R$26,99. Quer dizer, um absurdo, né? Mais de 100% de aumento. Então as coisas não ficaram baratas.
mas com a ajuda dos irmãos a gente conseguiu fazer a festinha, foi um show, as crianças gostaram, graças a Deus todo mundo recebeu seu presentinho, e os irmãos gostam de bater o cartão bonitinho. Então eu agradeço imensamente aos irmãos essa colaboração, né, com a festividade das crianças, tá bom? Às 15 horas, tem o evangelismo, e às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por momentos que nós aqui passamos. Vamos lá? Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse período que passamos na tua casa e na tua presença. Oramos ao Senhor, eterno e soberano Deus, Pai do nosso amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos, Senhor, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por estar nesta manhã, Senhor, ó Pai, na tua casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, ó Pai, pela oportunidade de vida que o Senhor tem também nos concedido, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, ó Pai, a vida dos professores da Escola Bíblica Dominical, Senhor, aonde, Senhor, ó Pai, estamos aprendendo o ensinamento da tua palavra. Pai bondoso, eterno, logo mais também só venha abençoar na tarde evangelística, Senhor, ó Pai amado, ó Pai querido, e logo mais à noite, ó Pai, aonde estaremos aqui pela misericórdia do Senhor, para mais uma adoração ao teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Meu Deus, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor, acobertando com as tuas mãos soberanas, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação com o Espírito Santo que ama e guarda a vida do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém. E a paz.